Gente, boa tarde, boa hora de almoço, né? Que a gente está agora fazendo esse conceito bate-papo na hora do almoço. Adoro, adoro. Bom, então explicar um pouquinho para quem está assistindo no YouTube e quem vai entrar online daqui a pouco. Qual é a ideia, né? Somos o Hub Novas Economias, eu sou a Thay, e a gente tem como propósito disseminar ideias e conhecimento sobre as novas economias e sustentabilidade. Na verdade, novas economias seria o aspecto econômico da sustentabilidade, né? Bem-vinda, Thaís. Eu estou explicando um pouquinho o que é esse bate-papo, fique à vontade. E aí, então, o Hub nasce com esse propósito, por isso que a gente está promovendo alguns encontros online com pessoas que estão falando, estudando sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre economia criativa. Temos a Renata, que é do Recriar, que eu conheci esse final de semana, assisti uma palestra maravilhosa dela sobre economia criativa. E aí tive a ideia, né, não aguentei, falei, cara, vamos botar mais gente para saber, para trocar sobre isso. E temos também a Evelyn, que é uma querida, uma amiga do Rio, que tem um Instagram, que é o das feiras, que tem esse conhecimento muito desse de empreendedorismo, enfim, feiras e tudo. Então, acho que são dois panoramas muito bacanas para a gente trazer a conversa para hoje. Como é que funciona? Vou pedir para quem está ouvindo a gente deixar no mute por enquanto, para a gente só não ter, enfim, problema de áudio, essas coisas. A ideia é que cada uma das meninas fale por volta de 10 minutos no máximo, para apresentar um pouquinho seu início da conversa. E depois a gente abre para perguntas. Enquanto elas estão falando, quem quiser, enfim, mandar no chat, tem um chat aqui do Zoom, que aí pode mandar pergunta, eu vou mediando, e depois a gente abre também, fiquem à vontade de participar, de conversar. Uma sugestão aí, Thaís, você que por enquanto é a única que está online com a gente, botar do lado do seu nome, da onde você é, para a gente ter uma noção também de qual estado você está falando, da gente saber também um pouco do aonde a gente está atingindo aí no Brasilzão, tá? Rio, então temos mais pessoas do Rio. Então vamos começar, gente? Vambora. O Rê, eu estava pensando da Evelyn começar falando um pouco desse panorama. Ela tem ouvido muitas dores dos empreendedores, e aí você vem um pouco do que você tem visto do panorama da economia criativa mesmo, do conceito e do que você está desenvolvendo. Pode ser? Pode ser, beleza. Então tá. Então, Evelyn, fica à vontade. Bem-vinda. Obrigada, Thay, pelo convite. Muito bom estar aqui. Obrigada, Renata, também por participar. Adorei. Conheci um pouco do seu canal, fiquei assistindo. Que legal. Adorei as coisas que estão lá e o conteúdo que você produz. Eu falei, o Das Feiras é uma plataforma de divulgação de pequenos empreendedores. Como eu não dava para divulgar todos, então eu decidi divulgar a feira, né? A feira como um coletivo ali, uma reunião de empreendedores que se unem para ganhar mais visibilidade porque estão unidos num evento, num dia específico. Então, muito nessa questão de fortalecimento e atuação em rede. Então, a feira é uma oportunidade de atuação em rede e potencializar os pequenos quando reunidos, né? Nessa união. E aí, o que eu acho interessante, assim, que eu estava falando com a Thay, que é uma questão que as novas economias devem superar, é que às vezes a gente vê pequenos empreendedores que têm ideias maravilhosas, são super criativos e que querem muito empreender e são muito íntegros no que fazem, às vezes reproduzem e voltam a praticar projetos e implementar práticas que são ainda muito da economia antiga, né? Então, assim, não prezam muito pelo ganha-ganha, eu sempre escuto muito reclamação de que, mas aí a pessoa fica barganhando o preço, e aí o organizador ganha muito, eu ganho pouco. Às vezes a gente vê
o criativo inundado também em burocracias e processos e, enfim, interferências muito negativas, né? Uhum. Então, o objetivo um pouco do das feiras hoje é trazer, desculpa, não sei se deu alguma interferência aí da minha tela, mas é trazer uma discussão sobre o psicológico do empreendedor no sentido de empreender sim é difícil, mas você pode... Oi? Ai, desculpa. Achei que alguém estava interagindo. Mas empreender é difícil, mas pode ser mais fácil se você se alia a essa rede que está com você, se você se alinha, né, com a feira que você está participando, enfim. O das feiras tem essa ideia de comunidade, de trazer as pessoas para junto, né? Para eu conhecer melhor o processo de quem eu estou comprando e humanizar também esse empreendedorismo de alguém como eu, né? Podia ser eu fazendo lá, vendendo na feira. Então, o que eu observe e o que eu achei incrível pelos temas e a forma que você aborda e a Thay, a gente conversar sobre um pouco sobre essa dor enorme da solidão do empreendedorismo, como se manter criativo, às vezes com um preço que te restringe, numa burocracia que a gente sabe que é difícil mesmo de dar. Enfim, como se manter nas novas economias e criativo e valorizando esse intangível que é que o design traz, mas enfim, também a economia criativa traz, né? Muito bom. Bom, já trouxe coisinhas para o caldeirão aí de conversa. Você quer, e até eu acho que a Isa já trouxe até um pouco de questões aí para você, né? Então, Sim. Eu acho que eu vou começar, então, me apresentando um pouco também para a Eise e para a galera que está chegando aí, mas eu acho que principalmente dando o panorama do que eu sou dentro dessa economia criativa, né? Qual que é meu papel e o que eu tenho pesquisado e estudado, porque, na verdade, não é a minha área, não é a minha área principal de atuação. Acho que você viu, Eise, lá no meu Instagram, mas a minha formação é como designer. Mas especificamente aqui na nossa região, a gente tem a área do design muito forte, sabe? Bastante atuações em design e arquitetura, mas ao mesmo tempo a gente tem muita universidade aqui, faculdade, a gente tem a federal, a gente tem vários cursos de graduação em design, mas ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade muito grande de manter esses profissionais na área. Por conta justamente da dificuldade que a gente tem de atuar mesmo, né? E de se manter financeiramente trabalhando e atuando na área. Então, a minha inquietação sempre teve em torno disso. Eu falo que eu sou uma sobrevivente da área, assim, porque eu já tenho 10 anos de atuação, quase 11 anos, e eu sempre tive que fazer um monte de coisa para poder estar na área, assim como várias pessoas que estão dentro da economia criativa, né? Aquela coisa de você ter que atuar em vários outros setores para você conseguir rendimento, para você se manter numa área que seria a área do seu sonho ou sua área principal, né? Então, como que a economia criativa surgiu na minha vida com o mestrado, então é o tema do meu mestrado atual. Ainda sou muito prematura nisso ainda, porque ainda são coisas que eu ainda estou pesquisando, muito, um estágio muito inicial, mas que por conta de toda a minha vivência, faz muito parte do contexto do que eu vivo. Então, é muito próximo de mim, porque eu também sou professora, então eu tenho praticamente a minha vida inteira, eu dei aula na área, então, de profissional eu dei aula, então eu sinto isso dos meus alunos também, sabe? Muita gente vem reclamar para mim que é difícil de atuar na área, que como se manter, os problemas que o empreendedor criativo sofre. Então, todo esse bolo veio fazer parte do que eu tive interesse em pesquisar.
E acaba que esse ano, do ano passado para cá, para esse ano, o empreendedorismo teve na minha vida, porque eu abri meu escritório, uma história muito recente, tem 1 ano e meio, e por eu ter aberto meu escritório com muito pouco, né, financeiramente, e tá me mantendo desse escritório e mantendo das coisas que eu faço, eu vi que é possível, né? A gente pôde ver que é possível e que com pouca coisa dá para você fazer e dá para você viver do que você faz, né? E é essa a minha luta hoje em dia, tentar enxergar a economia criativa, só que tirando toda a visão teórica que ela tem, que foi um pouco da nossa palestra, né, o Tayane, com a aldeia materna, de tirar essa visão de que a economia criativa é um tema muito exorbitante, porque ele é real e ele está no nosso dia a dia, e tentar jogar isso para o dia a dia, como que você aplica isso, como que você aplica essas bases da economia criativa no seu dia a dia, como que você se mantém com isso, como você tem um trabalho legal, né, que tenha seus interesses, que tenha muito de você naquilo, porque eu acho que a maior dificuldade é a gente se conhecer e ter da gente no nosso trabalho, e quando a gente descobre isso, é um valor enorme, né? Você descobrir que o teu trabalho, o teu negócio tem muito de você, tem muito propósito, tem muito amor envolvido, e como transmitir isso para o mundo e gerar valor, que aí já é uma parte extremamente difícil, que vocês souberem como, vocês me contem, né? Como precificar, como gerar valor para as outras pessoas, né? É um apunhado disso, assim, que eu tenho pesquisado. Então, a minha atuação hoje está entre aula, eu sou professora do curso de arquitetura aqui, tenho meu escritório e estou no mestrado em torno desse tema, ainda muito inicialmente, mas o meu professor, o Juliano Pereira, toda a pesquisa dele sempre foi com artesanato, com uma questão de tradição e de valorizações das tradições, sabe? E de como o design pode auxiliar nesse processo. E então a gente está criando um grupo de discussão na UFO em torno disso. Então está sendo bem bacana, porque a minha pesquisa vem junto com outras pesquisas de open source, sabe? De design aberto, etc. E a gente está... aquilo que eu acho que eu comentei, Tayane, na palestra. A maior dificuldade agora é pensar o que da economia criativa serve para a minha região. Uma região interior, cidade média, né? Um contexto completamente diferente de São Paulo, Rio de Janeiro, em que a gente tem pessoas que às vezes até vêm desses grandes centros, mas que precisam se manter aqui, né? Precisam trabalhar num contexto de completa sobrecarga de mercado, porque aqui as pessoas formam e continuam aqui, mas é esse contexto, né? A gente vive no interior e não tem as realidades que vocês têm aí, de acessos, de muita gente para poder fazer coisas e etc. É esse apunhado. Bom, vou então já trazer algumas perguntas, né? Que é o que eu acho que a gente estava conversando muito, me chamou a atenção na sua palestra, Rê. Que é isso, né? A gente também no Hub Novas Economias, a gente tem um curso sobre economia criativa, economia colaborativa e economia solidária no SESC. E muitas das nossas provocações foram em torno disso. Porque, assim, teoricamente, os conceitos, eles são lindos. A economia criativa é você empreender com produtos que envolvam algo intangível também, né? Que agreguem valor ao produto, para além do tangível. Então, e isso é maravilhoso. Poxa, estamos organizando esse setor que não era muito valorizado há muito tempo atrás. Só que é só isso, porque as novas economias trazem tantos outros conceitos, e aí quando traz a colaborativa, a solidária, enfim, vários conceitos que é isso, a gente ressignificar também um pouco a relação do cliente com o produtor. Um dos pontos que você trouxe, né? Poxa, a economia criativa também é uma oportunidade que são, na maioria, pequenos empreendedores, tem uma relação mais direta com o cliente, né? Você constrói uma relação. Só que o que eu queria chamar a atenção é como a gente, pelo menos no Rio, a gente tem visto muito isso, muitas vezes entra usando do conceito e como meta, cara, eu quero fazer diferente, eu quero ser da economia criativa, só que acaba entrando, repetindo padrões, né? Repetindo padrões é assim, cara, sendo escravo do cliente, não conseguindo ter uma relação bacana com o cliente, transparente,
encarando os outros como concorrente, então acaba que tipo, é um mercado competitivo. Então, queria trazer assim, essa questão, como vocês veem que isso pode ser, se vocês acham que realmente é possível ser feito de forma diferente, ou se no fundo realmente a economia criativa está nesse lugar mesmo de intangível e que agrega valor, mas não dá para ser muito além disso. O que vocês acham? Eu, muito da fala de vocês duas me volta para que é uma coisa que eu acredito e que eu tenho quase convicção que a feira e a economia criativa ela é um front muito, muito bom de oportunidades. Assim, eu acho que ninguém discute isso. Seja a feira é a forma mais primitiva, assim, mais antiga que a gente sabe de comércio, né, que a gente conhece. E o custo de entrada numa feira ele é muito baixo. Se você domina o seu processo, você bota uma mesinha, chama uns amigos em casa, chama 2, 3 criativos também, você já tem uma feirinha ali. Então, é uma entrega rápida, um custo inicial baixo, até o que a Renata está falando, né, de um empreendedorismo possível, um empreendedorismo sustentável economicamente, né, financeiramente saudável. A feira oferece tudo isso. Então, e eu acho que a feira oferece isso para qualquer segmento, mesmo se a gente fala de nicho, feira de design, feira de joia, feira de cerveja ou feira de pessoas que gostam de produtos antigos. A gente consegue isso para nicho, a gente consegue fazer um monte de coisa. Agora, tem essa questão, Thay, que é quando a gente decide empreender, qual vai ser a nossa postura então, né? Quando a gente decide começar no mercado de empreendedorismo, como é que a gente faz essa ponte? Porque eu entendo que muito tempo atrás, quem trabalhava com artesanato, normalmente, e aí, enfim, é a história da nossa sociedade mesmo, eram pessoas que faziam aquilo para complementar a renda. Então, quando a gente pensa em feirinha, a gente normalmente pensa em feirinha de artesanato, de uma senhorinha que tem um conhecimento tradicional, mas que não sabe muito de administração, que não sabe muito de precificação. Enfim, a gente já tem uns preconceitos aí que estão acabando à medida em que a gente está discutindo novas formas de gestão, que a gente tem uma galera super nova, qualificada, que sabe o que quer empreender dentro da feira. Então, a gente está num momento em que várias coisas estão sendo subvertidas e que a gente tem a oportunidade de rediscutir várias coisas. Então, acho que já tem feiras aqui no Rio de Janeiro, já tem feiras que se comportam nesse esquema de coletivo. Então, todas as questões da feira são pensadas juntas. A seleção de quem vai entrar na feira é feita pelo coletivo. Tem critérios de entrada, tem critérios de produção. Então, para mim, o melhor exemplo disso é a Rede Colmeia, que são mulheres ecoempreendedoras, e você tem um critério X para entrada. Quando você entra, você tem as suas formas de... Você tem que participar em alguns dos GTs, das oficinas. Mas eu sei que a grande maioria ainda acha que a sua barraca na feira é igual a uma loja no shopping. Que ele vai chegar lá, tem que estar tudo pronto, ele vai pagar um aluguel e vai repassar aquilo ali para o cliente dele que vai estar passando, enfim. Acho que a gente ainda... Seria só, tipo, o preço. Em vez de eu ter um compromisso mensal com a loja no shopping, eu tenho um compromisso de um dia naquela feira. Seria isso? Eu tenho só eu sou muito eu-cêntrico, no sentido de eu produzo artesanalmente, eu tenho o melhor produto, mas os meus fornecedores eu já não preciso me preocupar, com o meu cliente eu não preciso me preocupar. Sabe, é exatamente uma venda. É uma venda como qualquer outra venda.
Eu não vejo uma mudança no processo, sabe? Você vai lá, pergunta para a pessoa, mas será que esse produto é o melhor para mim? Ele vai falar, não, você tem que comprar, não sei. E não está também preocupado no fluxo, entendeu? Tipo, olha, eu tô aqui numa feira, se vê, tem uma outra pessoa que vende também o mesmo segmento, talvez, se você tem intolerância ou você está procurando tal coisa, procura o fulano, porque o produto dele também é bom, eu também conheço, sabe? Eu não vejo isso na feira ainda, como eu gostaria de ver. Então, acho que tentando responder um pouquinho a sua pergunta. Acho que a Izzy tinha sumido um pouquinho. Minha bateria tá acabando, eu vou pegar o carregador, só um minutinho. Mas, antes de passar para você, eu queria já trazer mais algumas questões para você responder também. Porque pela fala da Eisen, ela está muito focada na questão dos pequenos produtores de feira, que já estão lá vendendo, e eu acho que você também tem um conhecimento de um outro aspecto da economia criativa, que não necessariamente é a galera que está em feira, só que eu acho que tudo dialoga. E aí eu queria trazer, você falou de open source, eu acho que é um conceito bem legal da gente explicar rapidinho para as pessoas, né? Que é esse conceito da nova economia de deixar todo o conhecimento aberto. Então, assim, eu sei fazer, eu aprendi a fazer, eu estou fazendo aqui, você pode escolher comprar de mim, porque você não quer ter o trabalho de fazer, mas se você quiser aprender, cara, aprenda a fazer isso, porque a vida é abundante, vamos nessa. Então, o conceito de open source, e aí a fala da Eisen me lembra de outros dois conceitos que eu queria trazer para complementar, para trazer para você a fala, tá? Um é a relação ganha-ganha, né, que a gente fala muito disso. Ontem eu fiz um story falando sobre relação ganha-ganha. Quanto no mundo normal, no dia a dia, a gente já está acostumado com o padrão ganha e perde. Seja eu tentar negociar, então tipo, você me dá um valor, aí eu já, não, mas pô, me dá um desconto aí, porque eu já estou viciada em tentar conseguir desconto. Ou então fica naquela coisa do tipo, eu já sei que as pessoas vão negociar, então eu vou botar um valor a mais, porque depois eu vou ter que abaixar. Então fica assim, um pouco essa relação ganha-perde, que não é transparente, acaba distanciando as pessoas em vez de, enfim, conectá-las, né? Então, esse conceito do ganha-ganha, que aí eu acho que é para além da galera que está em feira, é um conceito para a economia criativa que tem a ver com colaboração. E a outra questão é um pouco diante das dores do pequeno empreendedor criativo, né, que quer, enfim, fazer diferente, mas ao mesmo tempo tem dores que são clássicas de empreendedorismo, do tipo como precificar e tudo. E como quando a gente preciso aprender a precificar, tenho dificuldade. Como eu tendo aí para a escola tradicional de precificação, de marketing, como isso também não acaba prejudicando. Porque aí eu sei que eu, pequeno produtor, eu sou empreendedor criativo, eu quero fazer diferente, mas eu preciso fazer um plano de negócio. Então eu vou para um modelo tradicional de plano de negócio. E acaba que todas essas ideias de ganha-ganha, de transparência, de cuidado, de empreendedorismo em rede, acaba que se perde também um pouco nesse processo. Porque eu vou procurar a precificação no modelo tradicional de marketing e não nesse lugar da nova economia em que, cara, é quase que filosófico, mas assim, uma coisa é o preço, outra coisa é o valor. Eu coloco o preço eu estou trabalhando com igualdade e não com equidade, né? Uma pessoa pagar R$100 e ela ganha R$10 mil é uma coisa, uma pessoa que ganha R$1.000 por mês pagar R$100 é outra coisa. Como que a gente também desconstrói algumas coisas? Então, estou trazendo mais pimenta aí para você responder essa questão do mercado na economia criativa, como é que você vê? Então, não sei, muito complexo, porque primeiro que a gente está num momento de transição, eu vejo isso, sabe? A gente vem de uma economia horizontalizada que está muito focada no tangível, no material, no preço, no dinheiro, nos valores com base em questões tangíveis, principalmente em questão a custo, dinheiro, investimento.
Quando a gente fala de criatividade intangível, exponencial, a gente está falando de um outro mundo que talvez a gente não esteja ainda completamente pronto para ele, sabe? Assim, e eu vejo que é muito para uma questão de mudança de cultura. Então, o primeiro ponto, primeiro aspecto de lidar com a economia criativa é mudar a cultura, porque pela primeira vez na história, assim, do mundo, a gente pode fazer o que a gente quiser, sabe? E por que que a gente pode fazer o que a gente quiser? Porque a gente tem capital criativo para isso, a gente tem o capital humano, que são pessoas com inovações e contextos, e mais do que isso, a gente tem o que a gente não tinha antes, que é novas tecnologias. A gente está fazendo isso agora aqui porque a gente tem novas tecnologias, né? É só possível conversar com o Rio de Janeiro e Uberlândia porque a gente tem novas tecnologias. Então, assim, as novas tecnologias, elas abriram possibilidades para os pequenos empreendedores, como você comentou, Eisen, dos empreendedores de feiras, né? Pessoas que antes produziam artesanato, mas ficavam ali isoladinhos, né, num contexto meio de passar a tradição do artesanato de mãe para filho, etc. Hoje em dia a gente abre isso para um mundo que está todo ligado à rede, conectado. Eu posso fazer um produto aqui da minha cidade e vender ele para um nível só exterior, por exemplo, né, como acontece com os nossos queijos aqui da região da Canastra, por exemplo, né, são queijos que são exportados, assim. Então é só isso, eu vejo que isso só é possível nesse período. Mas isso ainda é muito novo. Então, tipo, eu sou da época de que internet, computador mal existia. Quando eu entrei na faculdade, há 14 anos atrás, a gente tinha internet de escada, que ficava aquele barulhinho, né? Lá e rodando. E ter isso aqui, a minha idade bem desse período da transição. De uma era nada tecnológica ou pouco tecnológica para uma era super tecnológica. Isso pensando a nível de Brasil, né? Porque se a gente for pensar a nível de exterior, a gente está muito atrasado, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu acredito que é essa primeira questão. Nós vamos ter que lidar com essa mudança de paradigma, implantar cultura. É a primeira questão. E na economia criativa, a gente fala muito de cenário para isso. Então, para a gente poder mudar um panorama cultural, a gente tem que criar um cenário para esse panorama ser mudado. Que é bem o que a gente está fazendo aqui hoje, é falar sobre isso, debater sobre isso em grupos de discussões, em grupos de WhatsApp, em Instagram, em vários tipos de plataforma. Porque se a gente não abre essa visão das pessoas, isso nunca vai ser mudado, né? Uhum. Então, a primeira questão da economia criativa é a mudança de cenário, mudança de contexto. Isso a gente pode fazer, porque a gente chamando pessoas mesmo e tentando criar grupinhos de debate, de discussão em torno desses temas, abrindo a mentalidade dessas pessoas para essas novas coisas. Aquilo que a gente fez na Aldeia Materna, né, Tayane? O que eu tenho feito lá com a galera do design. Então, não adianta ficar esse tema só a nível acadêmico, porque vai ficar lá isolado e ninguém... E essa é a minha luta, sabe? O Eisen, porque eu sempre quis ir para um mestrado, mas para trazer isso para nossa realidade, sabe? O que do mestrado eu vou poder carregar para as pessoas, né? E aí pensar que esse mundo que deveria ser, a gente deveria enxergar essas coisas muito mais claras e mais óbvias para a gente, ainda não é. Então isso vai ser uma coisa, como eu falei, não tenho resposta porque é uma quebra de paradigmas das pessoas, né? Tipo de pensar diferente. Mas eu acho que um dos pontos fundamental que a Tayane comentou, como ser diferente, como não cair nessa competição, né? Como não estar fazendo mais do mesmo, pensando implantando uma lojinha de shopping e trazendo ela para o contexto de uma feirinha e achando que está na economia criativa. Não é bem assim, né? Eu acho que eu não vou trazer aqui todas as respostas, mas eu acho que o primeiro ponto é estar pensando no valor da sua empresa enquanto valor para você. Eu não sei, mas eu vejo muito por esse lado. Por exemplo, se o valor da sua empresa fosse simplesmente geração de renda, você vai cair nessa, entendeu? Desde quando a sua empresa tem um valor muito maior, ou o seu pequeno negócio tem um valor muito maior, ou extra geração de renda, você não vai cair nesse ciclo. Então, eu acho que é tentar
levar isso para as pessoas de uma forma assim, olha, a sua pequena empresa ou o que você faz, ele tem que ser muito você, tem que ser muito a tua cara, tem que estar muito ligado às suas questões intangíveis, ao seu conhecimento, à sua carguinha de pacotinho que você leva pessoal para a vida. Se isso não tiver um propósito muito forte, você vai cair nessa de, eu tô aqui para vender e vamos lá e próximo da fila, né? Agora, quando isso está totalmente conectado com uma coisa que você vê além, como um querer, como uma abertura para o mundo mesmo, essas coisas vão caindo por terra. Você não vê o cliente como consumidor, você passa a ver ele como transmissor de uma ideia sua para o mundo, né? Tá comprando teu produto para levar as suas questões para o mundo. Então, eu vejo que as pessoas ainda não perceberam isso, sim, que a base da economia criativa não é só fazer produtos replicados iguais, porque eu vejo também isso muito acontecendo, tipo, por exemplo, tá na moda fazer aquele canguruzinho de mãe lá, que eu esqueço o nome. Uhum. Sling. Sling. Então vamos todo mundo fazer, mas não tô percebendo que sentido que isso tem para mim. Sabe? Que eu tive filho, eu vi essa dificuldade, eu posso implantar isso enquanto cultura para uma mãe, sabe? Eu vejo isso muito na minha área acontecendo. Tipo, quando eu fui abrir meu escritório, eu não queria cair na mesma de abrir um escritório, eu chamava de escritório cara de showroom. Sabe? Que é você ter aquele escritório padrão, que todo mundo faz as mesmas coisas. E pra quê? Então, que vai ter... Gente, eu juro que eu não abri o meu escritório pra não ser assim. Tanto que eu passei muitos anos me sabotando de não abrir um escritório pra não ser assim. Eu tava errada, porque eu poderia ter aberto o escritório muito antes de uma outra forma, né? E hoje em dia eu percebo que essa minha cara, e eu escutava muito assim, Renata, você não é comercial. Então, você nunca vai conseguir estar no mercado, entre aspas, né? Porque você não é uma pessoa comercial e precisa de ser comercial para estar no mercado. E aí, o que eu penso hoje em dia? Não, a gente precisa encontrar a nossa galera, sabe? A gente precisa ter uma referência de público. E é isso que você falou, né, Eise? Tipo, não é qualquer pessoa que vai comprar o teu produto. Você não tem que enfiar teu produto. Você tem que identificar o teu público com o teu produto, né? Então, quando eu descobri que eu poderia projetar uma coisa que não é cara de showroom, que é uma coisa bem original, mais colorida, reaproveitamento e tal, mas que isso seria para um nicho muito menor de pessoas, eu fui entender quem que é esse nicho de menor de pessoas, sabe? E tá bom trabalhar para essa galera, porque tá dentro do que eu acredito, vai me satisfazer enquanto empreendedora. Enquanto isso, eu posso fazer as outras 50 milhões de coisas que eu amo fazer, como dar aula, como dar palestras e ministrar cursos. Então, faz sentido para mim ter uma parcela do rendimento vindo de uma pequena parcela menor. Agora, quando você quer o todo, aí fica muito difícil, né? Tipo, quando você quer o bolo todo. Então, por isso que eu falo que a economia criativa não é para quem ainda está naquela caixinha fechada de enxergar só a questão do lucro e do dinheiro Não é. Claro que você consegue sair bem, mas você tem que inverter essa cabeça e repensar os seus valores. Gente, é uma coisa de processo de conhecimento. A gente fica até meio doido, assim, porque eu passei por esse processo ano passado, sabe? Eu parei uns 3 meses, assim, minha vida e falei, puta merda, e agora? O que vai ser, assim? E aí é um processo realmente de autoconhecimento, de enxergar tudo que você tem de gabarito, assim, de coisas que você carregou a vida inteira, o que as pessoas falam que você é bom, o que você sabe fazer que você pode passar para as pessoas, e pôr valor nisso e entregar isso para o mundo de uma outra forma. E aí acabou, aí você leva aquilo com tanto brilho no olho, que você conecta com as pessoas, entendeu? Não tem como as pessoas não comprar de você. Tem pessoas você não vende, né? Desculpa, isso. Renata, mas assim, você não vende, você só oferece. Isso. É diferente, né? A postura é diferente, o psicológico é diferente. Isso. Que eu acho que é isso, Eisa, que falta ainda as pessoas entenderem. Tem que estar ligado ao que você ama fazer, né, Tayane? Sim, e aí nesse sentido te complementando, porque eu me lembrei muito do que a gente falou na palestra do sábado, que você trouxe, que até checando o que você acabou de falar, né, da gente ter muita clareza no nosso propósito, do porquê que a gente está empreendendo, e aí em 2 sentidos, né, assim, até para esclarecer, tem os propósitos pessoais e tem os propósitos do negócio, porque só para quem estiver assistindo não cair
não achar que a gente está falando aqui que todo empreendedorismo tem que ter um propósito de impacto social. Não necessariamente. Eu gostaria muito que todos tivessem isso, mas não necessariamente. Só que, mesmo assim, é importante a gente estar muito conectado ao nosso propósito. Porque a maioria das pessoas que estão empreendendo na economia criativa, que estão sendo microempreendedores, né, estão experimentando isso, é porque querem fazer diferente, nem que seja, cara, eu quero ter mais tempo, eu quero ter relações com mais cuidado, porque quando eu tinha meu chefe era escroto, era grosso, enfim, whatever, não entendia, se eu chegasse atrasado um dia, eu podia ser demitido. Então, essa relação de medo eu não quero mais. E a coisa da originalidade, né? Às vezes a pessoa quer empreender sozinha, porque no trabalho que ela fazia, ela tinha que fazer aquele negócio para vender. E agora ela quer fazer o que ela acredita, que ela gosta de fazer. Esses três pontos que eu estou levantando podem ser outros 1000. E a gente até brincou no sábado, né, o Morrer, que, cara, anota isso. Antes de começar a empreender, anota o porquê que você está empreendendo. Anota, bota no espelho, assim, para todo dia você lembrar disso. Porque aí, até para trazer no sábado, algumas meninas empreendedoras falaram pra gente, cara, eu cheguei a um ponto que eu dei tilt. Eu tive, assim, que ir para o médico, hospital, porque era isso. Eu achava que o cliente mandava mensagem 2 horas da manhã no WhatsApp, eu tinha que responder, e aí assim, se o seu propósito de empreender é ter mais tempo com a sua família, por exemplo, isso não faz sentido. Não faz sentido, Isso já é uma grande mudança. E é uma oportunidade de você ter uma relação de mais cuidado com o seu cliente também, de explicar, olha, eu sou um ser humano, eu estou doente, hoje eu não vou poder te atender. Será que amanhã a gente pode deixar para amanhã? E aí, por isso, que assim, a dica é, coloque um espelho muito escrito assim, para lembrar todo dia o porquê que você está começando o seu dia empreendendo você mesmo. Eu acho que isso já é o caminho para ajudar o empreendedor na economia criativa, principalmente na questão da originalidade, né, que você trouxe. Não é fazer coisa, não é repetir o produto porque está na moda. É por que eu comecei a empreender? Eu acredito que parte muito da coisa de você, além, né, disso tudo que a gente falou, de olhar para si, a gente entender que a gente vai ter algumas ferramentas de empreendedorismo que nós vamos ter que dominar, nós não vamos poder sair dessa, sabe? Tipo, ainda estamos num mundo completamente capitalista. Então, não adianta pensar que vai ser aquilo que eu comentei também, Tayane, no curso, que vai ser o gênio da lâmpada que vai abaixar em mim em um dia maravilhoso e que tudo vai ser maravilhoso. Não vai ser, né? Sempre vai ter problemas no caminho, sempre vai ter dificuldades. Não adianta mesmo a gente abrindo mão de tudo que a gente... o emprego fixo, alguma coisa que vai ser a panaceia, como se diz, vai ser tudo perfeito. Mas, principalmente, a gente trabalhar em cima dessas dificuldades. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito com o tempo. Por exemplo, eu tinha uma mania de ter tempo durante o dia e como eu não tinha um emprego fixo, eu achava que eu estava à toa, né? Tipo, nossa, eu tô à toa. Nossa, eu preciso produzir. Então, assim, com o empreendedor criativo, isso muda, porque você tem domínio do seu tempo. O que não pode acontecer é você se sabotar por conta desse domínio maior de tempo que você tem e você ter que se organizar dentro disso. Essa é a parte mais complicada, porque, mas ao mesmo tempo é a mais libertadora, porque eu posso, por exemplo, numa manhã, que é o que a gente comentou lá no curso, uma manhã resolver não trabalhar, né, numa manhã de segunda-feira, mas eu posso estar trabalhando num sábado. Porque eu tenho liberdade disso e eu vou gerir o meu próprio tempo. E aí que muita gente peca, né? Porque nessa de você conseguir gerir seu próprio tempo e produzir de acordo com esse tempo que você tem, você pode se sabotar e acabar não fazendo nada, né? E aí que eu acho que é a diferença entre quem produz alguma coisa e quem não consegue produzir, sabe? A própria organização da sua disciplina diária. E eu acho, gente, que isso é uma mudança de hábito geral. Você está falando de uma mudança de hábito de vida, que você está passando de pelo menos para quem está abandonando, como eu que abandonei uma empresa privada de trabalhar das 8 às 6 lá, para um trabalho autônomo. Você está mudando paradigmas que é super difícil de mudar na sua cabeça, que peraí, eu tô
9 horas da manhã em casa, nossa, eu tô à toa, sabe? Assim, como que muda essa mentalidade, né? E realmente é uma quebra de paradigma. E tá, eu falo uma mudança de hábito geral, porque talvez você vai ser aquela pessoa que pega um computador e vai para uma padaria trabalhar, sabe? Vai para um outro espaço aberto. E isso aí tem que estar muito conectado com o que você é enquanto pessoa, porque se eu sou uma pessoa que não adianta, eu tenho que ter um espaço físico, não vai funcionar isso para mim. Então, quem é você realmente e até que ponto que algumas coisas funcionam para você, porque é tudo muito bonito, a gente vê esse pessoal que trabalha lá fora, que está viajando, trabalhando, mas isso funciona para você mesmo? Será que, qual que é o seu maior valor? É liberdade ou é segurança? Porque se for segurança, você vai ter que ter um local fixo, né, para trabalhar. Talvez você vai ter que ter uma renda fixa também. E como você pode gerar uma pequena renda fixa? Dando aula ou criando algum conteúdo de consumo na internet, que isso vai gerando uma renda fixa, para te dar um pouco de estabilidade emocional, para você conseguir fazer o que você gosta, sabe? Então, eu acho que são questões de entender isso também. Como é que é o meu ritmo? Eu consigo ser a pessoa que eu vou abrir mão total de não ganhar nada, né, a um primeiro momento, e passar a oscilar esses meus valores, que é uma dificuldade que eu tinha tremenda. E hoje em dia eu sei que eu fico muito mais feliz tendo uma coisa, entre aspas, fixas, que é meu trabalho enquanto professora, mas empreendendo naquilo que eu amo durante o dia, sabe? Então, qual que é? Porque eu tinha essa necessidade de ter uma renda ali, para eu falar, ufa, calma que, né, qualquer coisa que der errado, eu tenho uma renda que é o meu contexto. As pessoas têm, tipo, acham que vai empreender, vai falar, uhul, agora chutou o pau da barraca, não preciso de trabalho mais nenhum, e vou ter que dar o sangue, vai ser de sábado, de domingo a domingo. Não precisa ser assim, né? Você pode se adaptar a esses novos contextos, né? Não necessariamente tudo que você vai produzir vai ser só, o seu valor monetário vai ser só da sua produção artesanal. Ela pode vir ou de criativa ou conhecimento, ela pode vir de outras fontes de renda, né? E que você pode estipular. Ô, Rê, sobre o que você está falando, tem uma pergunta aqui bem relacionada a isso, mas eu tô vendo a Eisen com o dedinho levantado e queria checar. Eu só queria bem reforçar o que a Renata está falando agora, porque a gente sai de um padrão que você está vendendo a sua hora de trabalho numa empresa fixa, né? E que você está ali reclamando que você está fazendo alguma coisa que é em prol dos outros, do lucro do outro e não para você, e que você não está se cuidando por conta daquele trabalho. Aí você decide empreender e você continua se escravizando. Assim. Então, às vezes, a gente quer fazer uma mudança, mas a gente não percebe que a mudança primeiro tem que ser interna. E aí, se você não muda a sua relação consigo mesmo, com a sua produção e como é que você vai se tratar, eu já vi expositor chorando na feira. Eu já vi expositor criativo, né? Que fala, eu não aguento mais, porque eu parei, eu saí do meu emprego para ter mais tempo para cuidar do meu filho e eu trabalho de segunda a segunda e não consigo ver o meu filho. Tá pior do que quando eu comecei, do que eu trabalhava numa empresa. Por quê? Porque essa pessoa não se colocou como central no negócio, como alma do negócio. E eu acho que o que a Renata está falando o tempo inteiro grita isso, né? Que assim, o seu psicológico e você são muito centrais no negócio. Se você está fazendo uma coisa que você está se cuidando, você está se preservando, você está administrando as suas prioridades, você entrega excelência. Né? Você entrega muito bem, você não vende, você oferece e as coisas simplesmente acontecem muito mais facilmente. Agora, se você continua colocando a empresa, o lucro, sei lá, o plano de negócios em primeiro lugar e se diminuindo, se desvalorizando, a mudança não vai chegar. Então, isso, eu acho que assim, da sua fala, isso me é muito precioso para mim, sabe? Do que você está falando, assim, para as pessoas entenderem. Por isso que eu só queria reforçar. Obrigada, Renata. Então, só para checar, eu acho que vocês estão trazendo muito isso, a importância do autoconhecimento, né? De você, quando empreende,
seja em qualquer tipo de empreendedorismo, e principalmente na economia criativa, que a gente está falando de questões intangíveis também, né? De um valor agregado que é para além do produto porque está na moda. Tem um valor agregado que é algo que é seu, é a sua identidade que você está trazendo para aquele produto que você está vendendo. Então, tem a questão intangível. Então, principalmente na economia criativa, como é importante o seu autoconhecimento, você entender o que é importante para você, não ter um diferencial quanto de pessoa, eu, Tayana, ou eu que estou empreendendo, o que para mim é essencial. E aí a dica é, anota isso, bota no espelho, bota no lugar que você vai ver sempre, no post-it do seu computador, para sempre quando você começar a trabalhar, você lembrar disso, para ser o seu guia. Aqui, só para trazer, a gente não está dizendo que a gente não tem que ter um plano de negócio, pelo contrário, acho que a fala da Renata também fala muito disso, né? Da organização. Isso. Então, é preciso ter um plano de negócio, é preciso ter um planejamento. Só que a gente precisa colocar uma lente, que é uma lente de valores também, que aí é o diferencial, não é só um negócio pelo negócio. Tem que ter muito claro quais são os meus valores como pessoa, né? Qual é o meu negócio? Né? Assim, que o meu negócio pode ser diferente do negócio da Renata. Por mais que eu admire a Renata, por mais que eu ache incrível o que a Renata faz, isso, eu tenho o meu valor. Eu nunca vou conseguir entregar e ter o mesmo rendimento da Renata, porque somos pessoas diferentes. Então, se você foca muito no resultado, eu vejo muito isso na feira. O fulano tá vendendo bem, não sei o quê, então eu vou fazer. Não, calma, para. Qual é a transformação que você quer, sabe? Para a sua vida, né? Para a sua vida, e o que você quer entregar. Você quer entregar o que o fulano está entregando? O que você quer? Então, é parar e colocar a sua organização. Ter organização, óbvio, né? Ter lá a sua planilha de custos, saber quanto custa a sua vida, porque às vezes a Renata vai ter custos de vida diferentes dos meus. Morando no Rio de Janeiro, eu tenho custos diferentes do que morar em Uberlândia. Assim, pode ser que o seu valor seja maior ou menor que o meu, tá? Mas, enfim, e aí, se eu copiar o seu preço, pode ficar ruim para mim ou para você, né? Então, esse é o ponto, assim. Tem questões objetivas, mas também é muito importante o autocuidado, o autoconhecimento. Eu acho que é isso. Vou trazer a pergunta da Thaís, que falou que ela gostaria de saber da gente como é que foi essa transição do trabalho tradicional para um negócio dentro da ótica das novas economias. Que legal a pergunta dela. E é legal que a gente tem 3 perfis diferentes, né? Cada um está num formato aí, então acho que a gente pode responder. O que quer trazer aí? Eu vou começar porque a minha foi muito porra louca, assim. Eu não tive organização nenhuma, porque eu saí de um trabalho que eu estava esgotada fisicamente, psicologicamente. Eu ganhava super bem, mas eu não queria mais aquele contexto. Então, eu não tive aquele processo lindo de uma organização de 2 anos, de guardar dinheiro. Eu saí simplesmente num dia, no outro dia eu não estava sem emprego. E realmente sem emprego, sem previsão, sem um rendimento do outro mês, assim. Mas eu sou muito assim, eu sou muito radical com tudo que eu faço na vida, assim. Então, de novo, o que serve para você? Porque isso pode gerar um estresse e uma ansiedade tão grande numa pessoa que ela pode adoecer com esse estado de... Não tô indicando isso para todo mundo, né? O estado de você simplesmente passar de um salário para zero, assim. Mas o meu processo foi esse. Eu estava em um emprego que eu ganhava muito bem, mas não estava nada feliz. E eu fui entendendo que eu já tinha 10 anos de formada. Então, eu fui entendendo que eu precisava de fazer alguma coisa por mim mesmo, porque é aquilo, dinheiro não estava me trazendo alegria. É um clichê, mas ganhar bem não estava me satisfazendo. Olha que interessante, né? Porque eu cheguei nesse patamar de falar, tô ganhando bem, mas não tô feliz. E o que deu o start assim, para eu mudar de ideia foi realmente pensar o que eu tô levando, o que eu vou levar para o mundo, sabe? Assim, o que desse trabalho tá agregando nas pessoas. Era um trabalho que me consumia,
completamente, que tinha uma visão muito, não só sangue, assim, tipo, capitalista total, mas uma visão também muito contra os meus valores pessoais, sabe? Eu tinha que mentir, eu tinha que enganar. E, nossa, isso me fazia muito mal, psicologicamente, assim. Então, quando eu resolvi sair, que eu já tinha 10 anos de formada, eu falei, chega, sabe? Eu consegui pôr um chega, assim, em mim. Eu já tinha 30 e tantos anos. Eu falei, chega, eu não vou mais empreender se não for com propósito, se não for uma coisa pra mim. Então, eu acho que esse limite, para mim, foi muito bom, porque depois eu tive oportunidades de trabalho, de empregos e não retomei, sabe? Mesmo passando um aperto financeiro terrível, eu tive a força de falar, não quero. Tenho oportunidades, muito obrigada, mas não quero trabalhar para você, vou empreender. Vou fazer uma coisa que eu quero para mim. E não foi fácil, nunca vai ser, né? Porque você passa de ganhar um salário para não ganhar quase nada. Eu tive que, como eu falei na palestra, baixar o meu padrão de vida, conversar com meu esposo, realinhar todas as nossas os nossos objetivos financeiros, assim, cortar custos em casa. Mas dali 6 meses eu já estava ganhando o dobro do que eu ganhava lá, trabalhando, sabe? E isso oscila. E aí tá o ponto que eu ainda tô aprendendo a lidar, porque chegou, tipo, dezembro, beleza, eu naquele oba-oba, vou tirar férias. Tirei 2 semanas de férias. Chegou janeiro, o escritório não tinha ninguém. Fez crim, sabe? Aquele... E eu chorava pro meu esposo, tá vendo? Eu não dou certo mesmo no mundo, tá vendo? Que difícil, vou ter que voltar a trabalhar, já vou mandar currículo. E meu esposo, ele é uma pessoa muito calma, e ele, não, Renata, calma, vai lá, vai trabalhando, vai movimentando que as coisas vão voltar. E retomaram, porque é muito isso, né, da gente entender, e eu não tinha organização financeira nenhuma, não guardava dinheiro, nada. Então, a gente entender, peraí, se eu ganhei um montante lá legal, eu vou ter que guardar um pouquinho para os momentos de aperto, porque projeto oscila muito. E talvez ter essas outras fontes também, que é interessante. Eu adoro essa fonte de gerar conteúdo. É um foco que eu vou ter agora para o futuro. Então, tem até o curso da Rafa Capai, que é um curso que mudou minha vida, assim, que é o Decola Lab. Ele fala nisso, de você gerar até 5 fontes de receita, de renda. Receita passiva, receita ativa. Então, pensar na sua receita não só esperando o cliente cair do céu, mas você ser ativo para ir atrás também, né? Então, o meu processo, sem querer me estender muito, Anne, foi um pouco esse. Bacana. Eisen, você quer falar rapidinho? A gente já está chegando a 1 hora, eu queria meio que também já ir resumindo. O meu processo, eu saí do mundo corporativo já tem uns 5 anos. E estou empreendendo, assim, eu sou do perfil que me jogo de cabeça. Vi que esse padrão de correria, de trabalho insano, workaholic, estava dentro de mim e não era uma questão da empresa, então isso já me fez refletir, e isso é uma coisa que eu reflito constantemente, porque é um padrão que toda hora eu retoma, né? Vejo, retomo. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode ver eu fiz um TEDx sobre a relação com o dinheiro, e que acaba que a minha relação com o dinheiro está muito relacionada também ao trabalho, a padrões de trabalho. Então, depois pode dar uma olhada no Instagram do Hub, tem o link do TEDx nosso. E aí eu nem vou me estender muito então sobre a minha história, porque eu acho que no TEDx já conta um pouco essa transição. Eisen, quer falar um pouquinho? Sim, é bem rápido, eu não fiz transição. Eu trabalho, hoje eu pedi para chegar mais tarde no trabalho para fazer o ao vivo com vocês, mas eu tenho um trabalho, carteira assinada, tudo isso, e eu tenho essa vida paralela com o das feiras, que por enquanto mais quase que um hobby, né? Eu capitalizo muito pouco ainda das feiras. Eu lancei o primeiro produto agora, que foi uma consultoria a pedidos, e foi super legal, porque eu consegui atender. Eu só tinha 3 vagas, porque é isso, eu não tinha muito tempo. Então, assim, meu primeiro passo no das feiras de algum serviço, produto, venda, foi agora.
E eu não tenho, eu também adoro a minha vida corporativa, então, assim, eu também não tenho essa urgência e essa dor de querer fazer uma migração. Eu vivo, é bem difícil, pessoalmente, assim, é muito complicado, porque os meus finais de semana são em feira, eu saio do trabalho, chego em casa, tem que postar, tem que responder e tal, então é difícil, mas eu ainda tô com um pé lá, um pé cá, sabe? Só uma coisinha, Tayane, eu acho importante falar dessa questão de nós, que a maioria somos de multipotencialidades, né? Então, como você falou, você se sente bem nisso, não tem problema nenhum com isso, de manter os dois polos, assim, né? Como eu disse lá, a chavinha do liga e desliga tem que estar o tempo inteiro oscilando entre trabalhar numa coisa formal, entre aspas, e ser criativo. Mas isso não é ruim, né? É importante falar isso, né, Tayane? Que não é uma coisa ruim também isso, que isso até em muitos pontos é necessário para você valorizar essa coisa de você ser multipotencial. É como eu não consigo largar minhas aulas, porque eu adoro ser professora. Então, não é uma parte de mim, né? Então, a multipotencialidade, ela tá dentro disso. Mas aí, como lidar com essa multipotencialidade? De ter tempo para isso tudo, sem ser precário, sem ser insustentável. Conseguindo dormir, conseguindo estar com a família, conseguindo ter vida, porque esse é o grande dilema. Eu acho que isso é o que cada um vai ter que descobrir por si, porque aí é questão de, como eu disse, de organização, de olhar para si e ver, peraí, eu tô cansada demais, tem coisas... E aí eu acho uma coisa que eu falei, Tayane, também importantíssimo, de você também abandonar algumas coisas, né, de falar não para muita coisa, porque você já tem muita coisa que você já está carregando, muitas outras coisas você vai ter que falar não. Como a Eisen trabalha, com certeza, muita coisa vai falar não posso, porque não tenho tempo. Então, é aprender que alguns projetos, a princípio, pode ficar na gavetinha, e quando você melhorar, você vai retomando, e pega um aqui, levanta. E tem uma coisa que eu aprendi muito interessante, que é você sustentar um projeto até o ponto que ele se ande sozinho e você respirar com aquele projeto e aí você pega outro e retoma. Eu, por muito tempo, eu tive que dedicar muito às aulas, porque eu tinha que preparar muita aula, tinha que ficar horas demandando em preparação de aula. Como eu dei aula há muitos anos, esse já é um trabalho, um projeto na minha vida que anda sozinho já. Então, hoje em dia, eu consigo chegar numa aula e estar mais preparada. Então, tá vendo? Foi um longo caminho lá atrás. Né? E talvez esse é um processo que a gente tenha que entender. Como ser um multipotencial, e legal ser assim também. Não estamos falando aqui que vamos ter que todo mundo largar o emprego e viver, né, do que faz, mas tentar lidar essas duas áreas. E se isso faz muito sentido para você também saber falar não para outras coisas, né? Colocar prioridades, né? Eu tenho um exercício muito legal que eu faço, que eu queria até mostrar aqui, que é escrever bolinhas, ó, tipo, eu tenho que dedicar ao escritório, ao mestrado né, a projeto. Então, quais são esses polos da minha vida que eu tenho que dedicar? E dentro desses polos, o que é prioridade? Né, no meu caso, é o escritório. O que é prioridade 2? No meu caso, o mestrado. E o que é prioridade 3? Né? Que aí entram outras coisas. Então, se você sabe que um ponto da sua vida é prioridade 1, dedica mais aquilo, não que você vai ser displicente ou desorganizado nas outras coisas, mas aquilo vai ter que ter um foco principal, você vai ter que fechar a tua agenda para algumas coisas naquela semana, para aquilo, principalmente se for no caso de criatividade, que a gente precisa de um tempo para criar, né? E é só esse ponto que eu queria comentar da sua fala, Eise. Maravilhoso, gente. A Mara comentou aqui que acha muito legal esse conceito que a gente está trazendo de redesenhar carreiras, né? A gente também identificar dentro do que a gente acredita qual é a melhor forma da gente organizar a nossa carreira, que está para além de precisa de um trabalho fixo, tem que ser seguro, ou se eu preciso, para mim é importante ter um trabalho fixo também, não significa que eu não possa empreender de outras formas. Então, esse modelo híbrido que a gente está trazendo. A gente está muito rico, dá vontade de ficar mais 3 horas aqui. Mas a gente, qualquer coisa, marca mais. A ideia é realmente ter essas pílulas de conversa. Queria fazer um convite para quem chegou no final. A gente gravou essa conversa, então depois a gente vai postar no Hub Novas Economias do canal, que a gente tem no YouTube esse vídeo e divulga para vocês.
Eba. Um canal, né? A Renata também tem um canal que tem vídeos, então acho que a gente pode, quem estiver interessado nesse formato, né, nesse assunto, tem muito material no Recria, que é o Instagram da Renata, tem muito material no Das Feiras, que é o Instagram da Eve, e tem muito material também sobre novas economias de uma forma mais ampla no Hub Novas Economias. Então, o convite é vocês seguirem a gente. Se quiserem, se tiverem mais dúvidas, mandem para a gente que a gente vai criando mais conversas sobre esses assuntos que vocês tiverem interesse. Quem quiser também puxar alguma coisa, avise que a gente quer. O Hub tem esse conceito mesmo, de ser uma plataforma de troca de conhecimento. Então, fiquem à vontade. Tem gente falando aqui, peraí, deixa eu ver. Tem ferramenta Mind Map, sexta-feira vai ter um evento. Tô vendo. E importante falar também, Tayane, de buscar referências reais, né? Sabe? Tipo, isso é muito importante. Tipo, eu aqui, a Eisen lá na cidade dela, você, somos mulheres e referências reais de que estamos tentando, né? Estamos na luta. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem muitas referências externas, talvez um pouco impossíveis. Então, essa troca que é muito legal, porque são experiências reais e possíveis, né? De Sim. serem aplicadas, né? Exatamente. E aí você está falando uma coisa que para mim eu queria fechar, né? A gente no Hub tem um workshop que a gente fala que é planejamento com propósito. Eu acho que foi muito tema central aqui de como não se perder no caminho do empreendedorismo tradicional, tentando fazer empreender na economia criativa. Então acho que as três convergiram nessa questão do propósito. E para mim, duas pessoas são muito inspiradoras. Uma é a Lala, que fala de consultoria 4D. Ela fala muito da gente, um convite para a gente começar a sonhar futuros possíveis. E aí é isso, né? Estamos fazendo isso. Então, acreditem que é possível fazer diferente. E o Mohamed Yunus, que para mim foi o primeiro cara, assim, com quem eu tive contato, que me levou para novas economias. O Mohamed Yunus é um indiano que começou com um banco de microcrédito e hoje ele tem um conceito chamado negócios sociais, que é o de empreender com propósito. E ele também é outro cara que ele sempre fala, cara, fecha o olho e pensa no mundo que você queria. E pensou? Então, cara, vamos fazer agora, faz um plano de negócio, vamos fazer, é possível. É difícil, eu sei que é difícil, a gente trouxe aqui algumas questões, alguns desafios, mas foi importante a gente também olhar exemplos, né, de que é possível também. E é isso, estão perguntando qual é o canal é Hub Novas Economias, Hub Novas Economias, Esse é o Instagram, o YouTube também é Hub Novas Economias, onde a gente vai botar esse vídeo e o Zoom da semana passada, que a gente falou também de economia de forma política, a questão política, né, o aspecto da economia na política. Então, a gente vai começar a fazer vários Zooms sobre isso. E eu acho que fechar, últimas palavras rapidinho para a gente fechar. Meninas, já agradeço, assim, não vou falar depois de vocês, então agradeço imensamente o convite, agradeço imensamente que está online agora. E últimas palavras, meninas. Só agradecer mesmo o convite, a gente combinou tão rápido, né? A gente se encontrou no sábado e a gente conseguimos gravar, mas foi muito enriquecedor, é muito bom ter esse contato com vocês que estão em outras cidades e trazer a minha realidade, compartilhar a realidade, entender a realidade de vocês também e saber que bom que tem humaninhos aí desse lado aí que também estão vivendo os mesmos problemas que a gente, né? Isso é muito enriquecedor. E deixar meus contatos para qualquer coisa aí, sempre que precisarem, sempre que quiser trocar ideia. Quando eu for no Rio de Janeiro, eu vou procurar vocês para a gente tomar um café. E é isso, muito obrigada mesmo, Tayane, pelo convite. Eisa, foi um prazer dividir aqui com você, saber do seu trabalho também, que é muito bacana. E um beijo a todo mundo. Um beijo, obrigada, estou muito, muito feliz. De novo, a gente às vezes fica no nosso mundinho ali, no nosso Instagram e tentando produzir nosso conteúdo e ver que várias coisas estão sendo pensadas e aprender, né, novas dores num formato mais legal. Alguém já pensou
A Renata está fazendo mestrado sobre isso, enfim, já estou super interessada em saber o que vai ser o produto da Chatel. Então, que esses diálogos sejam permanentes. Assim, obrigada, Thay, por proporcionar isso, por conectar as pessoas. Parabéns pelo trabalho do Hub. Mais uma vez, eu sou fã, muito fã. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Renata, por compartilhar. Obrigada mesmo. Gente, eu falei que eu não ia falar, mas eu olhando aqui minhas anotações do que vocês falaram, eu queria fazer uma provocação para finalizar. A gente falou muito, acabou indo muito para os desafios do eu, né, do propósito, da organização. Eu queria lançar aí uma provocação de novas formas de gestão, né, de gestão horizontal, que aí vai para o âmbito de coletivos, como a Aldeia Materna, que foi o coletivo que me conectou com a Renata, aqui de Uberlândia, o Rede Colmeia, que é uma feira de empreendedoras mulheres maravilhosa no Rio. Então, assim, e a gente fala muito no Hub Novas Economias de empreendedorismo em rede. O como a gente pode também, que aí traz a coisa da colaboração, trazer esse conceito de que a gente está sozinho, às vezes é muito difícil estar sozinho, mas como a gente, se a gente pede ajuda, se a gente começa a se articular em rede, sair do lugar de que estamos competindo para podemos nos apoiar e juntos somos fortes, pode ser muito bacana também. Tem vários desafios de empreender em rede, mas assim, eu brinco que é a dor e a delícia de empreender e tentar trabalhar em rede. Então, assim, fica aí como, de repente, o próximo possível bate-papo, a gente chamar pessoas que estão trabalhando com isso, se quiserem participar também vão ser bem-vindas, da gente refletir sobre isso, empreendedorismo em rede. Legal. Gente, muito obrigada. Vou fechar aqui agora. Gratidão. Beijão. Beijo, bom almoço. Tchau.